Beijo. E agora vamos falar sobre um assunto super importante, principalmente nessa época do ano, inverno. De acordo com o Ministério da Saúde, os casos de infarto aumentam 30% durante o inverno. Para falar sobre esse assunto, eu estou recebendo o cardiologista, intervencionista, Dr. Marcelo Cantarelli. Seja bem-vindo mais uma vez. Tudo bem? Tudo bem. Eu costumo dizer que é do nosso time, né? Quer dizer que quando a gente chama, ele está aqui, gentilmente, para ajudar você. Nossa, minha cadeira baixou com tudo. Para ajudar você em casa, em todo lugar do Brasil, que às vezes precisa de uma opinião médica, quer saber das coisas, né, doutor? Conhecimento é tudo. Isso é muito importante e esse espaço é importante, né? Que a gente consegue atingir um grande número de pessoas e muitas vezes a informação é a principal prevenção. Com certeza, como nesse caso. Logo no começo do programa, quem está assistindo a gente desde o início, na abertura, eu falei com o doutor, muito rapidinho, com o doutor Marcelo Cantarelli, avisando que ele estaria no programa, e ele confirmou, disse que é verdade, sim, que no inverno os casos de infarto aumentam. E tem um porquê, que ele vai explicar agora pra gente. Então, o que acontece é que o nosso organismo, nós somos seres que temos que manter a temperatura interna do nosso corpo constante. Então, nessas variações de temperatura que ocorrem, o nosso organismo lança mão de mecanismos, de hormônios, para tentar produzir calor quando você está numa época de frio, por exemplo. E isso leva a um desgaste do organismo e algumas alterações. Do ponto de vista do coração, o que acontece? Esses hormônios fazem a pressão subir, a frequência cardíaca aumentar e os vasos sanguíneos se estreitarem. Então é por isso que as nossas mãos ficam mais frias, a gente fica mais pálido no inverno, porque esses vasos sanguíneos eles se contraem. Diferente quando a gente vasodilata, por exemplo, quando você bebe uma bebida alcoólica, por exemplo, quando você sai num calor, você anda no calor, que você fica o rosto vermelho, aquilo é a vasodilatação. O inverno é o contrário. Então essa constrição dos vasos, ela é um mecanismo de defesa, mas ao mesmo tempo aumenta o trabalho do coração. O coração tem que bombear sangue para vasos mais estreitos, para isso ele tem que trabalhar mais, gerar mais pressão. E com isso, esse trabalho a mais, se você tiver algum problema no coração e não sabe, se tiver estreitamento já nas coronárias, aquelas placas de gordura, entupimentos, por exemplo, aumenta mais a chance de você ter infarto do miocárdio no inverno. E ele se dá da mesma forma como em outra época do ano? Por exemplo, a pessoa vai sentir aquela dor forte. Quais são os sintomas? Isso, os sintomas são iguais, né? Aquela dor no peito, forte, no meio do peito, que pode caminhar para o braço esquerdo, para o ombro, para a região do pescoço, doutor, da mandíbula. Desculpa, mas dizem que é uma dor tão diferente, que a pessoa sabe... porque eu já perguntei isso, né? Mas como que você vai saber, né? De repente você tem dor, aguenta a dor, o limiar de dor é diferente de uns para os outros, mas que essa dor é tão específica que a pessoa sabe que tem alguma coisa muito diferente. Isso. É verdade? Porque a dor, na verdade, é como se fosse um aperto por dentro, né? Um aperto ou uma queimação, e é uma dor forte. E é uma dor que passa 20 minutos e não melhora. Não melhora com a posição, não melhora se você respirar mais forte. Ela encaminha para o braço. E ela pode caminhar para as costas, para o braço, para a região do punho, para a boca do estômago. Então ela pode caminhar. E outra dica é que ela vem acompanhada de outros sinais e sintomas. Então um suor frio inexplicável, um mal-estar, um enjoo, uma tontura, uma falta de ar, são sintomas que também podem aparecer junto e isso configura o quadro do infarto. É muito importante estar atento, porque quanto mais rápido a pessoa for levada a um hospital ou chegar no pronto-socorro, melhor. Sim, sem dúvida, porque o infarto ocorre porque entope uma artéria que deixa de levar sangue para uma parte do coração. E essa parte do coração não vai funcionar bem, ou até vai parar, ou até vai produzir uma arritmia que pode ser fatal. Por isso que esse tempo em que a artéria fica entupida é um tempo importante. Porque quanto mais rápido a gente desentupir, maior a chance da pessoa sobreviver. Então, o tempo, na verdade, é o nosso inimigo. A gente tem que diminuir muito o tempo do início que você sente o sintoma do infarto até o início do tratamento dentro do hospital. Quanto mais rápido, melhor. Importante. E quanto mais rápido, melhor. Se você demora até 3 horas para receber o tratamento adequado, a sua chance de morte é 4%. Independente da idade? Independente da idade. Agora, se você demora mais que 3 horas, esse tempo vai aumentando. Se você demora 10 horas para chegar, a chance de você morrer é 30%. Agora,
Também no início do programa você falou que as pessoas mais sujeitas a esse infarto, que costuma dar mais pelo estreitamento lá, né, dos vasos, em pessoas de mais idade, tanto mulheres como homens, né? Eu queria saber um pouco sobre isso e por que quando uma pessoa jovem tem um infarto, às vezes ele é mais perigoso e fatal do que na pessoa de mais idade. Isso, no caso do idoso, o que acontece é que o idoso, durante a vida toda, ele acumulou fatores de risco para ter um infarto e é muito mais frequente o idoso ter entupimento nas artérias coronárias, que é a aterosclerose coronariana. Então, o infarto é mais frequente no idoso, que também ele manipula pior essas mudanças de temperatura. Então, é muito comum, por exemplo, a pessoa que tem pressão alta, chegar no inverno, a pessoa perde o controle, a pressão fica mais alta e precisa tomar um pouco mais de remédio. Então, mais o idoso alta no inverno, fica mais alta no inverno, por causa do estreitamento dos vasos. Tá, também vai aumentar a pressão. Vai aumentar a pressão. Então, é importante, por exemplo, na situação de um frio mais intenso ou de um calor mais intenso, a pessoa que é hipertensa medir sua pressão e averiguar e procurar o médico para ver se precisa mudar um pouco a dose do remédio. No caso do indivíduo mais jovem, o que acontece é que lá atrás, o coração saudável, as artérias sem entupimentos, quando ele sofre um infarto de uma maneira muito aguda, como por exemplo, aquela pessoa que fuma ou que usa anticoncepcional ou até drogas ilícitas, o infarto ocorre num coração que é completamente saudável e que não se adaptou a ter esses entupimentos durante a vida. Eles não têm circulações colaterais, que são desvios naturais que o coração faz quando entope algum lugar, esse lugar vai se encher de sangue por um caminho diferente. Então, essas pontes naturais não existem e aí o coração sente muito mais a falta de sangue. Então, a chance do infarto ser maior e mais grave no jovem é realidade. Bom, se a bomba é nova, pode pá, e você pá. Se a bomba é velha também, pode dar problema, né? Coração tem que tomar cuidado. Faça a sua pergunta, eu vou lá dar um recado e volto aqui. Hoje por e-mail, tá? A gente tá com um probleminha no WhatsApp. Hoje você mandando um e-mail pra gente, vai aparecer aí, coloca o endereço do nosso e-mail aí. Obrigada, Andresa. E você que está em casa pode mandar o seu e-mail, a sua pergunta, que eu volto aqui para a gente continuar falando com o doutor Marcelo Cantarelli sobre este assunto, os casos mais comuns de infarto que acontecem no inverno. Eu já volto, tá bom, doutor? Tá? Tem alguma coisa que a gente possa fazer para evitar, apesar do frio? Eu vi uma foto lá, se você puder colocar de novo pra gente, Andresa, de uma senhora, ela parece que num lugar com muito frio e tá sentindo, eu acho que uma dor ali no peito, olha lá, ó, e tá pegando garoa na cabeça, tá na rua com esse frio. Tem alguma coisa que a gente possa fazer para evitar, apesar do inverno, doutor? Sim, sem dúvida. É importante a gente colocar que a sensibilidade à temperatura é uma coisa muito individual, né? Então, você estava falando com a dona Marli, lá de São Luís do Maranhão, e comentando que o Brasil é um país continental onde a gente tem temperaturas diferentes. Foram feitos estudos mostrando que a chance de aumentar o infarto depende da temperatura e é diferente em diferentes locais. Então, por exemplo, em São Paulo, a temperatura abaixo de 13 graus é onde aumenta a incidência de infarto. Já, por exemplo, em região de Goiás, seria 20 graus para baixo. Por exemplo, na Europa, 3 graus negativos. Então, Canadá, 10 graus negativos. Então, a pessoa se acostuma a lidar com uma temperatura no ambiente que ela vive. Então, se a gente abaixo de 13 graus aqui aumenta o infarto, no Canadá só abaixo de 10 graus negativos. A dica é, procure se aquecer, a gente perde calor, então usar gorro, usar cachecol, quer dizer, se agasalhar. Vale tomar um vinho? O vinho ele é importante, mas o mais importante que o vinho é a hidratação. A gente esquece de tomar água no frio, que a gente sua menos, mas a hidratação é importante para manter o sangue mais fluido, um sangue mais grosso aumenta a chance de infarto. A outra coisa que a gente faz muito no frio, a gente come bastante e a tendência de alimentos mais calóricos, mais gordurosos. Isso é uma defesa do nosso organismo.
para produzir mais calor através de queima de gordura. Entretanto, evite, quer dizer, não vá muito atrás de alimentos gordurosos, porque isso também vai fazer mal e vai sobrecarregar o organismo. A outra coisa é a atividade física. É importante manter a atividade física. Entretanto, como está na foto, agasalhe-se para fazer atividade física e evite, assim que possível, quer dizer, atividades físicas externas, se você não está acostumado com aquela temperatura. Então, essas são dicas, vamos dizer assim, para que você mantenha a temperatura do corpo, mantenha-se aquecido. São dicas para que você não sobrecarregue mais o seu organismo e aumente o risco de você ter um infarto nessa época do ano. Tinha algumas perguntas aqui que, aliás, você já respondeu, né, falando isso, que de hipertensão e tudo. Mas tem uma interessante da Sandra Almeida, que é de Belo Horizonte. Obrigada pela participação, Sandra. A vacina contra a gripe pode prevenir também infartos no inverno? Vai ajudar? Nossa, essa pergunta é espetacular. Porque o infarto aumenta também no inverno por aumentar gripe. As pessoas que têm gripe, principalmente as pessoas idosas, elas têm uma chance muito maior de ter um infarto no período de 1 a 2 semanas depois da gripe. Por que isso acontece? Porque o infarto também pode ser causado por inflamação. Quando você tem uma infecção, e a gripe é uma infecção, ocorre uma inflamação geral no nosso organismo, pode ocorrer uma inflamação das artérias, uma inflamação daquela placa de gordura que está provocando o entupimento da artéria, e isso favorece o aparecimento do infarto. Isso já é provado. Então, a vacina da gripe é extremamente importante para que todos tomem, principalmente o pessoal que tem um risco maior, no caso aí os idosos, os profissionais de saúde, crianças. Por quê? Porque vai prevenir realmente a gripe e vai realmente prevenir na população de risco, idosos, obesos, diabéticos, tabagistas, pessoas que têm colesterol alto, pressão alta, etc., vai prevenir também infarto. Então, importantíssimo, quem não se vacinou ainda, né? O governo deu até uma esticadinha, porque muitas pessoas não se vacinaram. E deve vacinar. Eu acho que é importante a gente colocar esse assunto. Não só a vacinação da gripe, mas toda a vacinação do nosso calendário das crianças deve ser feita. Existe e já foram mostrados, quer dizer, está reduzindo o número de pessoas que estão sendo vacinadas e está voltando a ter doenças até sarampo, viu? Até sarampo, quer dizer, que eu sou médico há 36 anos. E eu nunca vi um caso de sarampo. Que coisa. Nunca vi. Nós tivemos alguns. Por quê? Porque foi erradicado, quer dizer, e agora começa a aparecer, que são doenças que são fatais. Então, a importante mensagem é que vacine, a vacina funciona, a vacina é necessária. E se a gente teve uma melhora da saúde global como um todo, um aumento da expectativa de vida do brasileiro, que hoje é de 73 anos, alguns anos atrás não chegava a 50 anos. Isso é por causa de algumas evoluções. E a vacina, sem dúvida, é uma das coisas que ajuda e ajudou nessa evolução de melhora de qualidade e de expectativa de vida. Queria agradecer a sua presença, participação, informação. Hoje aqui o médico cardiologista, intervencionista, Dr. Marcelo Cantarelli, falando, né, sobre o infarto, aumento de casos, dando todas as explicações e dicas para você reconhecer e para não ter o que é mais importante, né? Eu vou deixar aqui o site grupoangiocardio.com.br. Lá você vai poder se comunicar com ele e tem muitos artigos interessantes e vale a pena saber, vale a pena entrar e conhecer. grupoangiocardio.com.br. Obrigada, doutor Marcelo. Uma ótima viagem retorno a São Paulo. Obrigada por ter vindo, viu?